Boa tarde! Hoje, no nosso curso da EPA, vamos retomar o tema da educação popular e educação social. Meu nome é Fernanda Paulo e é com muita alegria que vamos retomar nosso encontro de terça-feira, dia 20 de agosto de 2024. Então, vamos lá! Primeiramente, meu agradecimento pela confiança, a todos e todas. E é com grande prazer que estou aqui hoje gravando essa live para discutirmos um tema de suma importância para o campo da educação, as concepções de educação popular, o que entendemos por educação social e a formação do educador e da educadora popular. Baseando lá no nosso livro base, que já está no nosso Drive, e também vocês conseguem baixá-lo na internet, cujo título do livro é Aulas com Cartas Pedagógicas, Educação Popular e Educadores Sociais, ok? Neste livro a gente vai tratar então desses temas, tá? Educação popular, campo da educação social, concepções, formação e o papel do educador social, buscando refletir sobre os desafios e também as possibilidades que se apresentam a partir da prática educativa, especialmente aqui no Brasil, ok? Então vamos lá. Já tratamos ontem, no dia 19, de agosto, o tema da educação popular. Hoje a gente vai retomar um pouco mais o tema da educação popular, concepções e prática, tá? Então, a educação popular, conforme destacada lá por Paulo Freire, Carlos Rodrigues Brandão, Osmar Fávero, Balduino Andreola, Moacir Gadotti, Celso Beisig, vários outros autores, também pensadores latino-americanos, como Afonso Torres Carrijo, e outros tantos teóricos, educadores populares que vêm escrevendo sobre o tema. É uma abordagem teórico-prática, político-pedagógica que vai buscar promover uma educação que seja relevante, contextualizada e transformadora para a realidade das pessoas, baseando-se no diálogo, na participação popular ativa, na construção coletiva do saber, ok? Então, a educação popular é, antes de tudo, uma prática, com uma teoria emancipatória, cuja prática política visa a emancipação e a transformação social, propondo uma pedagogia crítica, reflexiva, que desafia as estruturas de opressão, de dominação e de desumanização e busca fortalecer as comunidades populares para construir, então, uma nova realidade social sem opressões, sem desigualdades sociais, ok? Então, o que seria a educação social em nosso curso, Primeiro, um campo e uma área emergente, A educação social tem se consolidado como um campo específico de atuação, especialmente em contextos não escolares institucionalizados e de trabalho de educadores sociais. Ela tem o seu recorte, o seu enfoque na mediação pedagógica em situações de vulnerabilidade social, utilizando então uma abordagem intersetorial, multidisciplinar, com base nos direitos humanos. A educação social, embora compartilhe muitos princípios com a educação popular, e há quem trabalhe nesse campo da educação social e utilize a base teórico-metodológica da educação popular, como compromisso com a justiça social, com a inclusão social, com a participação popular, tem suas características próprias, o campo da educação social, que se distinguem da educação popular. Por exemplo, a educação popular não é um campo de atuação, ela é uma concepção teórico-metodológica. A educação social é um campo em que a educação popular pode ser a base teórico-metodológica, tá? Então, a gente tem aqui um campo e uma área emergente. Não é por acaso que a EPA, o Movimento de Educação Popular, a EPA, busca trabalhar o tema da formação do educador e da educadora social. Um ponto central do livro é a formação do educador e da educadora social, cujo profissional precisa, em nosso entendimento e a partir dos nossos estudos e das nossas reflexões, dos cursos que a gente vem trabalhando de forma gratuita desde 2010, esse profissional precisa estar preparado não apenas para atuar em contextos de exclusão, de vulnerabilidade social,
mas também ele precisa ser um agente de transformação, capaz de mediar processos educativos que promovam, então, a cidadania, os direitos humanos, a inclusão social. A formação do educador social, no entanto, deve, integrar aspectos teóricos, aspectos práticos, enfatizando a importância do conhecimento contextualizado e da prática reflexiva. Aqui eu gostaria de compartilhar com vocês que a defesa da AEPA é que o curso de educador social seja intersetorial, multidisciplinar e que ele tenha 3 tempos, o tempo universidade, o tempo trabalho e o tempo comunidade, tá? Outro dia a gente pode falar sobre esses 3 tempos. Um outro ponto são as intersecções e desafios. Ao analisar as intersecções neste livro entre educação popular e educação social, percebemos, a partir do curso, das cartas pedagógicas que foram escritas para o curso, para os cursos e compartilhada com vocês, nós percebemos que ambas as abordagens, ambas as concepções compartilham um objetivo, que é transformar a realidade das pessoas que estão em processos de vulnerabilidade social, através de práticas de educação, ok? Sendo que na educação popular, ela pode ser a base teórico-metodológica de diferentes contextos educativos, contextos não formais, contextos formais, Então, ela pode ser base teórica de diferentes espaços. Até agora, o campo da educação social tem sido em contextos de educação não escolar. No entanto, gente, é de suma importância que os educadores sociais compreendam as especificidades de cada campo para que possam atuar de maneira mais qualificada em diferentes contextos. Por exemplo, um educador social trabalha com todos os estatutos, por exemplo, da criança e do adolescente, da juventude, do idoso, Então, ele precisa conhecer esses estatutos. Ele precisa conhecer como se dá as questões relacionadas às políticas sociais. Então, um dos desafios mais significativos é a necessidade de uma formação que prepare os educadores e as educadoras sociais para lidar com essa complexidade, com essas situações, com esses contextos em que emerge esse trabalho, sem perder de vista os princípios de uma educação emancipatória. Aqui eu gostaria de voltar, já que o nosso tema é educação social e educação popular, na educação popular, trazendo algumas características, tá? A intencionalidade político-pedagógica emancipatória. A educação popular tem uma intenção clara de promover a emancipação das classes populares através de construção de processos participativos de forma coletiva, fortalecendo esses espaços e essas pessoas como protagonistas de seu próprio processo de libertação, tá? Uma outra característica é o diálogo, e nós já conversamos sobre isso no primeiro encontro. Então, o diálogo é um elemento central da prática da educação popular, que promove relações horizontais e reconhece os diferentes saberes, múltiplos saberes, problematiza-os e entende que esses saberes, que essa realidade, que esse contexto é de suma importância, é essencial para o processo educativo. Um outro ponto é a conscientização, que nós também já tratamos dela no primeiro encontro, que trata-se do desenvolvimento de práticas educativas que visem a construção, o desenvolvimento de uma consciência crítica sobre a nossa realidade, sobre a realidade das pessoas com as quais a gente trabalha, promovendo, então, uma educação que busca a transformação do seu espaço, uma transformação social, educacional, cultural, política, formando as pessoas para que elas possam agirem sobre o seu mundo, fazer a transformação na sua realidade. Um outro ponto é a participação social, ativa e coletiva, A educação popular valoriza, promove processos de participação social ativa, participação crítica, na comunidade, na construção do conhecimento, promovendo uma pedagogia que emerge da prática social e das experiências vividas e refletidas com e pelos participantes. Um outro ponto é a amorosidade, tão citada por vocês na live do Café com Paulo Freire, junto com a AEPA, a Unisc e outras instituições, o Fórum de EJA, que a prática educativa deve ser permeada por um sentimento de amorosidade que contribui para a construção de relações mais justas
e relações mais solidárias. Um outro ponto poderíamos trazer aqui é o respeito aos saberes populares, né? A valorização, o reconhecimento, o respeito, mas também a problematização crítica e reflexiva sobre esses saberes das pessoas, das comunidades populares, são fundamentais, integrando esse processo de construção de conhecimento que a gente quer buscar um novo conhecimento, conhecimento que empodere e transforme. Para que isso aconteça, tem um outro apontamento, que é a problematização da realidade. A educação popular utiliza a problematização da realidade como uma metodologia, uma proposta metodológica para instigar a reflexão crítica e a ação transformadora. Para isso acontecer, né, precisamos de horizontalidade nas relações. A relação entre, né, o educador social, o sujeito com quem ele trabalha, seja criança, adolescente, jovem, adulto ou idoso, deve ser horizontal, promovendo um ambiente, um espaço, né, de confiança, de escuta, de acolhida, né, de processos que a gente aprende e também ensina alguma coisa e que não são conteúdos escolares, né? Um outro tipo de conteúdo da cidadania, dos direitos sociais, dos direitos humanos, onde todos e todas têm voz e também contribui para a construção desse conhecimento emancipatório. E isso tem a ver com a construção coletiva do conhecimento. O conhecimento não, a construção ela não pode ser imposta. Ela tem uma diretividade, ela tem uma intencionalidade, ela tem um planejamento, mas ela é construída de forma coletiva, envolvendo as pessoas nesse processo para que elas se sintam parte do processo de ensino e aprendizagens. Essas características refletem para nós a essência do que chamamos de educação popular, como uma prática político-pedagógica, educativa, comprometida com a transformação social e com o protagonismo das pessoas, né, com o empoderamento das classes populares para buscar sua transformação. Já que eu estou aqui, eu vou aproveitar para apresentar alguns apontamentos, também retirados do livro base, que tratam dos espaços de atuação do educador e da educadora social, de algumas políticas, né, e articulação com a educação popular, já que esse, né, foi um tema bastante provocado no primeiro encontro. Bom, vamos lá. Os espaços de atuação do educador social. Os educadores sociais atuam majoritariamente, né, em contextos da política da assistência social, no CRAS, no Centros de Referência de Assistência Social, no CREAS, Centro de Referência, né, especializado da assistência social, podem atuarem, né, nos centros de referências especializados para população em situação de rua, mais conhecido como Centro Pop, né? Então, os educadores sociais lidam com demandas com a promoção de vínculos familiares, atenção, né, planejamento de atividades educativas com pessoas que estão em situações de vulnerabilidade ou risco social. Sobre isso, a gente vai ter uma aula específica, ok? As políticas públicas de assistência social, eu já oriento desde já vocês buscarem a tipificação nacional de serviços socioassistenciais, que serve para identificar os serviços específicos de proteção social que buscam garantir os direitos socioassistenciais, orientados então por princípios, né, de matricidade sociofamiliar, de territorialidade, que isso é bem importante. Inclusive, no atual governo Lula, nós temos uma política de educação popular nos territórios, que a gente também pode conversar em um outro momento. E já que falo em educação popular e transformação social, né? Uma abordagem bastante conhecida por Paulo Freire, para quem lê Paulo Freire, para quem lê Brandão e outros tantos autores, que busca transformação social através de práticas educativas dialógicas e da reflexão crítica sobre a realidade dos sujeitos. Ela vai se estender a todos os espaços onde ocorre educação, seja escolar ou não escolar, incluindo o espaço em que o educador e a educadora social trabalham, ok? Essa articulação com a educação popular, então, a gente pode trazer que a educação popular, enquanto uma concepção e uma ferramenta teórico-prática, político-pedagógica,
contribui, digamos assim, para dar sentido à teoria e também para a gente teorizar a partir da nossa prática, a partir da realidade concreta das comunidades, buscando a transformação social, né? Por isso que a gente trabalha tanto com pesquisas participativas. Ela vai promover esse processo permanente de reflexão, de ação, de reflexão e ação, com o objetivo, então, de formar pessoas para transformarem a sua própria realidade, mas também para transformar com as pessoas a realidade onde moram, né? Então, de forma sempre colaborativa e coletiva. De novo, repito que, ao tratar desse tema, o educador social ele precisa conhecer esses diversos aspectos teóricos, práticos, contextos, dimensões, né, do seu trabalho e políticas, enfatizando a importância desse conhecimento contextualizado, de uma prática reflexiva, de um registro dessa prática, buscando sempre atuar de forma transformadora nesses contextos que já são de vulnerabilidade social. A relação com as políticas públicas sociais, né? As políticas públicas direcionadas à infância, à adolescência, ao adulto, ao idoso. Aqui eu vou trazer o Estatuto da Criança e do Adolescente como exemplo, né? Junto com outros programas sociais como Bolsa Família, o Programa Saúde na escola. Tudo isso o educador e a educadora social precisa conhecer. São fundamentais, né? Para poder fazer um trabalho de formação integral e integradora. Os desafios da educação não escolar institucionalizada, né? O educador social, ao atuar na educação não escolar institucionalizada, no campo da educação social, deve ser um agente transformador. Para ser um agente transformador, ele precisa conhecer, né, o contexto da sua atuação, quais são as políticas que estão imbricadas nesse contexto. Ele precisa conhecer o trabalho de equipe multidisciplinar, precisa tecer conexões entre as teorias pedagógicas, as políticas sociais e as realidades vividas e vivenciadas pelas populações atendidas. Por isso que a educação popular em direitos humanos é tão importante, né? A educação popular se manifesta como uma pedagogia dos direitos sociais e dos direitos humanos, promovendo um diálogo horizontal e a construção de conhecimento coletivo que busca transformar a sua realidade. A integridade, né, das políticas sociais, por isso dizemos a importância da intersetorialidade. Então, a gente precisa tratar das políticas sociais visando a formação integral das pessoas, né? E, no entanto, não é isso que a gente vê nos processos de formação. Logo, a gente vai trabalhar sobre esse tema. Seguindo nosso levantamento de espaços de trabalho dos educadores sociais, muitos destes trabalham em processos de terceirização, né? Onde organizações sociais, mediante processos de parceria com as instituições governamentais, seja de âmbito estadual, municipal, né? São contratadas por essas instituições e trabalham como educadores sociais. Também há concursos públicos para educadores sociais. Eu só falo isso porque a gente tem discutido, né, a questão da terceirização de políticas públicas de forma bastante crítica, ressaltando a importância de manter o Estado como executor direto dessas políticas, especialmente quando a gente fala de direitos socioassistenciais, de educação e saúde. Se a gente está falando disso, é importante dizer que o educador e a educadora social precisa conhecer o contexto da rede de proteção, né, da criança e do adolescente e outras tantas redes, conselhos de direitos. Então, a rede de proteção e educação popular articuladas. É de suma importância saber o que é a rede da criança e do adolescente, o que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, né, quais são as bases teóricas, as legislações que estão inseridas nesses espaços, né? O espaço da rede da criança e do adolescente, o espaço do Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal da Assistência Social. É fundamental na garantia dos direitos das pessoas, sejam elas criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, trabalhar nessa intencionalidade da busca de efetividade, da integração das políticas sociais, né? Contando com a atuação de profissionais preparados para trabalhar
com a defesa dos direitos das pessoas, né? Então, a atuação do educador e da educadora social com essa abordagem da educação popular, para garantir, né, essa proteção, é necessário sim formação, valorização e reconhecimento dos educadores e educadoras sociais. Fiz esses destaques, nem sei quantos pontos foram, né, da importância da educação popular na formação e na atuação do educador social, além de enfatizar, mesmo que brevemente, a necessidade da articulação com políticas públicas e sociais para a transformação da realidade das pessoas, né? Porque a gente precisa entender que tanto a educação popular quanto a nova Constituição da Educação Social como campo e área, né? Uma nova área, campo de atuação e uma nova área, nos oferecem contribuições bem valiosas para a formação do educador e da educadora social e para a prática educativa em contextos de situação de exclusão e de vulnerabilidade social. Essas articulações, né, elas são bem necessárias e também nos desafiam a repensar o papel da educação, das políticas sociais, do educador e da educadora social em diferentes contextos na sociedade e a buscar também caminhos que promovam a justiça social e a emancipação humana. Nesse sentido, eu convido todas e todos a aprofundarem suas reflexões sobre sistemas, a aproveitarem para ler as cartas pedagógicas sugeridas do livro, né, que constam em nosso material e no Drive, mas que podem, vocês, se não conseguirem baixar no Drive, vocês conseguem um material de forma gratuita, né, via internet. Um grande abraço, o meu muito obrigada em nome da EPA, contamos com a participação de vocês até o final do curso. Um abraço.